Bom, irmãos, eu agora queria chamar o Joca, a Miriam, a Mariana, a Maria Luísa para vir aqui na frente. Quero apresentar essa família para vocês. Vamos lá, família bem especial. Bom, o Joca e a Miriam, e eles vieram para liderar a missão aqui em Belo Horizonte. E tiveram as duas lindas filhas. A Mariana é mineira. A Malu já está mineralizada já também, adorou. Então, temos muitas histórias, né? Acho que seria comemorar 18 anos com essa família é especial, porque eles são uma família importantíssima para nosso crer em Cristo, até pelos que eles fizeram. Foi essa família que Deus quis usar para começar esse movimento aqui em Belo Horizonte. Ontem nós fomos lá no circuito cultural, né? Aí eu estava lá com o Joca. O Joca é um pouquinho mais velho que eu, né? Aí perguntou se eu estava com ele. Falei, esse aqui é meu pai. De fato, o Joca eu considero como um pai espiritual para mim. Deixou marcas na minha vida, ajudou muito no meu casamento, me treinou. Devo muito a você, a mim. Eu lembro de momentos difíceis da minha vida, eles estavam lá me apoiando. Você viu quando nós fomos enviados, né, para aqueles vídeos para o Paraguai, nós éramos, eu e Denise, duas crianças, né? Mas fomos muito bem cuidados e amados por eles. Eu lembro de Joca lá no Paraguai dar um help lá, né, Joca? Então nós sentimos assim muita alegria de tê-los aqui. Essa escritura que eu li, que nenhum trabalho inútil, Deus está mostrando para vocês, para sair bem encorajados de todo o fruto da dedicação que vocês tiveram para a nossa igreja. E nós queremos dar umas lembrancinhas para vocês que estão aqui, como prova do nosso amor por vocês. Aí tem presentinho para todo mundo, né? Eu ia dar uma camisa da frente primeiro, mas eu vou deixar pra lá. Depois isso, né? Mas tudo bem, não vou. Sei que tem muitos cruzeirenses aqui, estão passando uma fase difícil, não vamos piorar as coisas. Mas olha, muito obrigado. Eu queria agora a minha quer compartilhar algumas coisas. E realmente, irmãos, são pessoas que devemos todo o nosso respeito e gratidão. Eles não são, quando eu falo, não estou levantando o homem, mas as pessoas que Deus escolheu para falar sobre o seu filho, que é algo muito precioso para nós. Obrigado. Bom dia. Uma alegria imensa para mim estar aqui nesse dia de hoje, comemorando com vocês. Eu sempre choro, então eu já chorei rios de lágrimas ali. Mas eu queria agradecer a vocês, porque é muito emocionante ver o que Deus fez nesses anos todos. É claro que eu vou chorar um pouco, então vocês tenham paciência, mas pensar que tantos anos atrás nós viemos, como ele falou, como crianças, né? E nós éramos um grupo muito jovem, sem experiência nenhuma. E eu acho que isso é levantar o poder de Deus. Nós estamos aqui hoje para louvar um Deus que é poderoso, que usa pessoas fracas e simples, mas o poder dele é imenso para transformar as pessoas. O Evangelho é muito poderoso. O que nós carregamos é uma mensagem de mudança, de transformação. Então isso é o que eu quero que a gente lembre hoje. Nós somos uma família e eu sou muito alegre de participar com vocês, por ser irmã de vocês, por estar na família de Cristo. Ver as pessoas que estão aqui desde o início me encoraja muito. Ver essa igreja, a força que ela tem de ânimo, de alegria em Deus, é uma alegria muito grande para mim ser parte dessa história com vocês. Ver a igreja de Brasília, ver essas novas igrejas que estão se formando, são feitas de pessoas simples, que carregam só o desejo de serem fiéis a Deus. A gente tem sempre que lembrar isso, nós somos pessoas simples, somos pessoas que só carregamos em Deus a vontade de servir. E o poder de Deus que Ele carrega vai transformar e vai trazer muitas pessoas. Então todas as famílias que durante todos esses anos foram marcadas pela fé de vocês, pelo amor de vocês, pela coragem de vocês de levar a mensagem,
traz muita alegria para nós. Eu quero que vocês saibam que nós somos sua família lá em São Paulo, espalhados no mundo inteiro, nós somos uma grande família de Deus. Eu quero muito dizer que eu fico muito feliz de ver as pessoas que estão aqui, que eram do início, que estavam comigo na época que nós estivemos aqui, que estão firmes até hoje, os que voltaram nos visitando. Vocês são nossa família. Todos os frutos que vocês trouxeram, todas as pessoas que foram tocadas pela vida de vocês, me alegra muito ver os filhos dos cristãos se batizando, se tornando adultos na igreja. Também é uma alegria imensa. Que Deus possa nos alegrar e nos fortalecer a cada dia para que nós possamos ver os maiores frutos ainda, mais pessoas sendo trazidas. E que a mensagem de Deus seja carregada no coração de vocês com força e fé. Mesmo sendo fraco, nós podemos sempre lembrar que o poder está em Deus, um Deus que é generoso, que é cheio de graça, que é cheio de amor, que está disposto a nos ajudar e a nos usar para levar essa mensagem para qualquer pessoa. Muito obrigada por terem vindo, por estarem firmes. Isso encoraja muito meu coração e eu sou muito feliz de ver vocês aqui. Muito obrigada. Bom, depois disso, acho que já foi a pregação, né? Tá bom, vamos embora, tá tudo certo. Eu estava olhando o Marcos, quando ele veio aqui agora de manhã, falar sobre se apresentar e dar as boas-vindas. Ele falou que o tempo tem passado para ele, e realmente eu percebi que o tempo tem passado para você quando você falou que a igreja começou em 95, né? A igreja começou em 94, né? Quando a gente entende, os anos vão passando, né? A memória vai ficando um pouco mais fraca. Também eu estava falando para ele no começo que a gente que fica sentado aí, por causa da luminosidade aqui, você não consegue ver bem o rosto das pessoas, né, aqui na frente. Então eu falei para ele, seria interessante eu pôr uma cortina e um spot ali, outro spot com luzes, para que as pessoas pudessem ver os que estão aqui na frente. Mas depois eu lembrei que beleza não é uma das minhas virtudes, então é melhor ficar assim mesmo. Na semana que vem a gente fala sobre isso, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, como minha esposa falou, vocês são nossa família e vocês estão sempre nas nossas orações. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Igreja de Deus. E sempre nós temos que lembrar e relembrar quem nós somos e o que nós somos. E nada melhor do que olhar para a Bíblia para aprendermos de uma maneira correta. Ao olharmos para a Bíblia e a Palavra de Deus, o que é que nós vamos encontrar se nós começarmos a refletir nas comunidades, nas igrejas do primeiro século, no início do cristianismo? Se nós usarmos as cartas escritas pelo apóstolo Paulo como óculos, nós vamos encontrar muitas coisas boas naquelas igrejas, muitas coisas boas. Mas nós também vamos encontrar divisões, fofocas, adultérios, incestos, litígios entre pessoas, preconceitos entre ricos e pobres, etc, etc. A igreja naquela época que se reunia numa cidade chamada Corinto, era uma igreja que tinha alguns problemas bem graves. A igreja em Corinto dava para desanimar bastante. Talvez se você chegasse naquela igreja e ficasse algum tempo ali, você logo iria procurar outra para frequentar. Você poderia dizer, eu não vou fazer parte dessa igreja. Eu
não vou expor minha família a um lugar tão perigoso como esse? Imagine minhas filhas crescendo num ambiente como esse. Essa igreja não é para mim. Realmente era uma igreja bastante complicada. Mas olha só, por causa disso, o apóstolo Paulo escreve uma carta para essa igreja. E olha só como é que ele começa essa carta para aquela igreja. Vamos ver ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 e 2. Ele diz o seguinte, você pode seguir ali se você quiser. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Paulo chama aquelas pessoas de santos. Mas como assim santos? Nessa igreja havia alguns casos de pecados graves, de pecados grotescos, gritantes. Como é que Paulo poderia considerar aquelas pessoas santas? E a resposta está logo depois da palavra santos. Santificados em Cristo Jesus. Santos em Cristo Jesus. Santos por causa de Jesus. Se nós não tivermos essa percepção paulina, essa percepção de Paulo, esse olhar de Paulo para a igreja, nós vamos ver a igreja como um grande baú de problemas. Nós vamos ser críticos e, consequentemente, nós vamos acabar ficando amargos, não só com a igreja, mas com as pessoas que convivem dentro da igreja. Por outro lado, os que percebem esse, entre aspas, segredo que Paulo descobriu, podem afirmar algumas coisas, como um escritor famoso afirmou. Ele disse o seguinte: o processo me ensinou que o segredo para encontrar a igreja certa está dentro de mim. Tem a ver com o meu modo de olhar a igreja. Então, o segredo, se é que podemos chamar de segredo, é ter a percepção correta do que é a igreja de Deus. O propósito de Deus, através da igreja, não é agrupar um grupo de pessoas perfeitas, mas é reunir um grupo de pecadores arrependidos e dispostos a pregar o amor, a graça e o perdão. A igreja é um lugar de pecadores que reconheceram que precisam de Deus, que entendem que são limitados, que são imperfeitos, que são finitos na sua maneira de pensar, de entender as coisas espirituais e as coisas da vida, mas que a cada dia que passa, essas pessoas imperfeitas e pecadoras são lapidadas, são trabalhadas por Deus, através do amor dele. A igreja em Corinto era uma igreja que se reunia numa cidade muito particular. Era uma cidade interessantíssima, uma cidade que no auge
tinha 750 mil habitantes. Grande, os padrões da época. Era uma metrópole caracterizada por um comércio que ia em todas as direções, do norte ao sul pela terra e de leste a oeste pelo mar. E atingia quase todas as partes do mundo conhecido na época. Também nessa cidade haviam templos pagãos, onde tinha orgias sexuais e muita imoralidade. Era uma cidade portuária, com 2 grandes portos. Então, dá para imaginar que o clima dessa cidade não era dos melhores. E esse clima, e essa pressão, e essa cultura, e esses valores recaíam diretamente sobre a Igreja de Deus. E a igreja, sentindo a todo instante a pressão dessa cultura, dessa influência, isso tudo acabou de uma maneira sutil ou não entrando dentro da igreja e trazendo àquela comunidade da fé muitos problemas espirituais. E aí então Paulo escreve o seguinte para aquela igreja: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Se a carta de Paulo terminasse ali para aquela igreja, nós poderíamos achar que as pessoas descritas por Paulo não tinham mais chances nenhuma, espiritualmente falando. Desculpe, irmãos, essas são as regras e vocês já eram. Se pensarmos que aquelas pessoas descritas por Paulo, a grosso modo, não teriam mais chances, então de duas uma: ou a igreja só pode existir a partir de pessoas perfeitas e extremamente puras, ou a igreja só vai ser um prédio vazio sem nenhum ser humano dentro. Por isso Paulo continua escrevendo para eles. Ele diz o seguinte: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém. Então, preste atenção. E Paulo diz que algumas daquelas pessoas tinham sido assim. Ele fala: assim foram alguns de vocês. Ou seja, ali sentado nas cadeiras, ou nos bancos, ou no chão daquela igreja, tinha ex-pervertido, ex-caluniador, ex-adúltero, ex-mentiroso, ex-homossexual, ex-ladrão, ex-alcoólatra e muitos outros ex. Você já pensou em se reunir com uma turma dessa todos os domingos? Você já pensou em deixar seus filhos crescendo no meio dessas pessoas? Você já pensou pessoas assim frequentando sua casa regularmente?
Imagine uma mãe falando para um filho: filho, onde é que você vai? Não, mãe, eu vou passar ali algumas horas com um ex-pervertido. Então, nós temos que entender 3 coisas. A primeira delas é que nós estamos no meio de pessoas ex. Quando estamos sentados numa cadeira na igreja, sim, nós estamos no meio de pessoas ex-imorais, ex-mentirosas, ex-adúlteras, ex-caluniadoras. Mas nós temos que lembrar sempre que cada um deles é no máximo um ex. Outra coisa que nós temos que lembrar é que eu e você também somos um deles. Nós não gostamos muito de olhar para o nosso passado, mas nós também somos um ex. Eu sei que ex eu fui, você também sabe. E o que nos qualifica para estarmos aqui hoje não é o nosso currículo antes do batismo, e sim o que aconteceu após nosso encontro com Deus. Quem não entende isso, não entende a essência do Evangelho de Deus. Terceira coisa que precisamos entender é que alguns voltam a cair nos erros do passado. Alguns não são tão ex como deveriam. De vez ou outra, voltam a tropeçar e cair nos mesmos erros do passado. Essa é a realidade da Igreja de Deus, que não é um lugar de pessoas perfeitas. Tem até uma história de 3 cristãos que se reuniram para orarem juntos. Eles começaram a fazer seus pedidos de oração um para o outro. O primeiro falou: olha, ore por mim, porque estou com problemas seríssimos na área financeira. E o outro falou: olha, ore por mim, eu estou com problemas seríssimos na área sexual. E o terceiro falou: olha, orem por nós, eu tenho problemas seríssimos com fofoca e eu não consigo guardar segredos. Ou seja, não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas que querem se ajudar. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Nós estamos cansados de saber disso. É só você ficar aqui 15 minutos ou menos, você vai perceber. Só que nós temos dificuldade para reconhecer que muitas vezes Deus tem usado pessoas pecadoras para construir sua igreja, para constituir sua igreja. Nós nos esquecemos disso porque quando acontece alguma coisa entre um e outro, entre mim e outra pessoa, logo a gente fica muito espantado. O que é isso? Como é que pode ter essa atitude? Como é que falou tal calúnia? Como é que ele reagiu ou ela reagiu daquela forma? O que é isso? Você é um cristão, você é uma cristã, isso aqui é uma igreja, como é que pode? A gente fica lá todo espantado. Nós esquecemos que ainda somos pecadores e que todos nós, sem exceção, estamos sendo trabalhados por Deus para melhorarmos cada dia. Todos nós somos pessoas que trazem muitas marcas do passado. Talvez a grandíssima maioria aqui são pessoas que vivem lutas no presente, fortes. Mas todos nós
Somos pessoas que podemos ter esperança de redenção. E todos nós somos pessoas que também carregamos em nós histórias de grandes vitórias no decorrer da vida. Só que a igreja continua sendo imperfeita. É só a gente olhar para a Bíblia. Por exemplo, quem foi Abraão, o chamado pai da fé, o nosso herói? O que ele fez? Ele entregou sua esposa para outro homem, porque ele estava com medo de morrer. Jacó enganava todo mundo. Enganava o pai, enganava o irmão, enganava o sogro. E Davi, então, segundo a Bíblia, tinha o coração de Deus. Entregou o homem à morte e tomou sua esposa. E o que dizer do grupo de discípulos que o próprio Jesus, o próprio Deus, escolheu? Mateus, publicano. Simão era um zelote, era um grupo de revolucionários armados. Pedro era um inconstante. Uma hora ele queria morrer por Jesus, outra hora ele estava negando Jesus vergonhosamente. E o que podemos dizer de mim e de você? Muitas coisas também, com certeza. Com certeza. Mas foram homens como esses que Deus usou ao longo da história para formar seu povo e formar sua igreja. E o que nos salta aos olhos não é quão virtuosos esses homens eram. E mulheres também. Mas o que nos salta aos olhos, como Deus é tão cheio de graça, de misericórdia, como Ele é rico em perdão. Muitos poderiam afirmar que essa turma aí não merecia fazer parte do povo de Deus ou da construção da sua igreja. Mas não se tratava de merecimento, e sim da graça de Deus. Eles não construíram a igreja porque eles eram incríveis, mas porque Deus derramou sua graça em suas vidas. Se nós olharmos para as nossas vidas, nós vamos ser levados imediatamente a adorar, a louvar a Deus, não pelas virtudes que temos, mas pela sua imensa graça e amor, cada dia, por cada um de nós. Amém. Então, uma música um pouco antiga, que eu gosto muito de cantar até hoje, que diz assim: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E eu responderei: foi graça, graça, super abundante. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, texto que nós já lemos no início, ali tem 3 verbos que merecem nossa atenção especial. Lembre-se que Paulo ainda estava falando com aquela igreja bastante complicada. Ele fala: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A maneira como o verbo foi colocado mostra que nós fomos o objeto
da ação de Deus. Foi Deus quem nos lavou, foi Deus quem nos santificou, e foi Deus quem nos justificou. E o primeiro verbo, lavados, tem origem no ato de lavar em água corrente utensílios, objetos ou roupas sujos por muito uso ou por uso indevido. Lavar completamente. Esse verbo mostra que Deus nos lavou completamente. Nós estávamos totalmente sujos, espiritualmente falando, por causa dos nossos pecados. E Deus, por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, nos lavou completa e totalmente. Nós trazemos marcas do passado em nossas vidas e de vez em sempre pecamos, mas cada vez que nos aproximamos de Deus, arrependidos, Ele nos lava novamente, completamente. Nos torna, como a Bíblia mesmo diz, alvos, brancos, como a neve. Aos olhos de Deus, não importa o seu passado, e sim a sua disposição para se arrepender. Aos olhos de Deus, não importa a lembrança que as pessoas tenham do seu passado. Deus nos vê diferente do que as pessoas nos veem. Talvez seu marido te veja diferente do que Deus vê. Talvez lá no seu trabalho as pessoas falem coisas de você que você sabe que não são verdades. E a gente fica às vezes inseguro e com raiva de tudo isso, mas Deus não nos vê como as pessoas nos veem. Deus não nos julga como as pessoas nos julgam. Deus nos vê por meio de Jesus. Quando Ele olha para as nossas vidas, sim, imperfeitas, cheias de pecado, o que Ele encontra ali é Jesus. Deus nos vê de forma diferente. Por exemplo, se nós olharmos para essa figura, o que a gente poderia falar dessa pessoa? Uma pessoa incapacitada, que não vai produzir quase mais nada nessa vida. Provavelmente vai dar muito trabalho para as pessoas, vai ser um peso. Talvez não tenha muita esperança de mudança, de restauração. Mas sabe, essa pessoa se vê como Deus a vê, dessa forma. Deus nos vê assim, diferente do que as pessoas nos veem, e diferente às vezes do que nós mesmos nos vemos. Perfeitos, cheios de vida, cheios de esperança, pessoas que podem produzir, podem dar frutos ainda em suas vidas, podem alegrar a vida de outras pessoas, podem viver a vida com leveza, com beleza, com singularidade. Assim é que Deus nos vê. E é isso o que importa no final das contas. Amém. O segundo verbo, santificados. Esse verbo tem a ver com os rituais que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento. Então, as peças que eram usadas lá no tabernáculo, no templo, eram feitas a partir de matéria-prima dos utensílios que eram encontrados nas casas das pessoas.
A matéria-prima que existia dentro do templo e na casa das pessoas era a mesma. A diferença era que as peças do santuário eram peças santificadas, separadas para o uso exclusivo do serviço de Deus. O que fazia daquelas peças, peças especiais, não era a matéria-prima, mas o fato de terem sido consagradas a Deus. O que acontece hoje na igreja? Nós temos na igreja pessoas propensas aos mesmos erros de pessoas que não conhecem nada sobre Deus. Os mesmos erros. A diferença é que as pessoas na igreja de Deus foram separadas por Ele e consagradas para Ele. É isso que faz cada irmão e cada irmã tão especial para Deus e para nós também. O terceiro verbo, justificados, que tem origem lá no mundo jurídico das leis, que acontecia quando alguém cumpria a pena ou pagava pelo seu erro. Então essa pessoa era justificada, tornada justa. E em cima do seu registro se batia um carimbo dizendo justificado. E a partir daquele momento, ninguém mais poderia acusá-lo de falta ou culpa alguma. Porque ele logo puxava o seu documento e mostrava: olha aqui, eu fui justificado, eu não devo mais nada. Amém. O que nós fizemos contra nossas próprias vidas, os pecados que nós cometemos contra nós mesmos, contra outras pessoas, contra Deus, somou uma dívida impagável. Mas o que Deus fez? Bondosamente, graciosamente, enviou Jesus na cruz. Lá na cruz, Jesus pagou todas as nossas dívidas. Olha o que fala o versículo em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O nosso prontuário de dívidas, ele está carimbado por Deus, justificados. Agora cada irmão e cada irmã estão lavados, santificados e justificados pelo precioso sangue de Jesus. Amém. Se nós perdermos essa visão, nós vamos cobrar das pessoas muito mais do que elas realmente podem dar. E se nós fizermos isso vai mostrar nada mais, nada menos do que uma visão distorcida que nós temos de nós mesmos. Ou seja, que somos bons demais para participarmos de uma igreja imperfeita. E aí o próximo passo é fazer uma lista grande de decepções que temos uns dos outros. Isso não só acontece na igreja, acontece na família. Talvez você pense que tenha razão em fazer uma lista grande sobre o seu marido, de erros que ele comete, uma lista grande da sua esposa, dos seus filhos, do seu patrão, dos líderes da igreja, dos seus irmãos.
Mas para fazermos isso, e se fizermos isso, se insistirmos em fazer essas listas, nós não podemos esquecer de colocar lá em primeiro lugar o nosso nome e todas as coisas que também nós fazemos de errado. Colocar lá em primeiro lugar todos os erros que marcam nossas próprias vidas. O que é que tudo isso, irmãos e irmãs, deveria gerar em nós? Primeira coisa, uma maior humildade na visão que temos de nós mesmos, como cristãos e como igreja. Sabe um bom exercício para a gente fazer? Eu vou deixar uma tarefa, vou deixar um para casa para vocês. Pense como é que a igreja iria se parecer se todos os membros fossem como você. Como é que a igreja iria se parecer se todo mundo aqui fosse como eu sou? Misericórdia. Essa consciência deveria nos tornar muito mais misericordiosos com a igreja e uns com os outros. Muito bom. Segunda coisa, deveria gerar em nós um maior compromisso no cuidado mútuo. O fato de entendermos que a igreja é formada por pecadores, devem sim ser alvos da graça de Deus, isso não nos isenta de zelarmos uns pelos outros e encorajarmos uns aos outros a não nos entregarmos às nossas fraquezas pessoais. Nós temos que fazer isso, confrontar o pecado, sempre usando a verdade e o amor. Se tiver alguém fazendo algo errado, nós temos que tentar ajudar com paciência, com humildade, com fé. Se nós fecharmos os olhos para isso, isso não é um ato de graça, mas é um descaso, é uma irresponsabilidade, é omissão, é cumplicidade. O mesmo escritor que eu já citei hoje tem uma frase muito boa a respeito. Ele diz o seguinte: Deus nos ama bastante para nos aceitar como somos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. O terceiro ponto: relacionamentos baseados na graça de Deus. Duas coisas são capazes de transformar o ser humano: a queda e a graça. A queda já aconteceu lá desde Adão e fez com que o ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus, se tornasse um ser egoísta e que faz tudo em busca da sua própria felicidade. A única coisa que pode mudar o que aconteceu na queda é a graça de Deus. Então são as duas coisas que podem transformar o ser humano. A queda que já aconteceu, o que pode restaurar o relacionamento do homem e da mulher com Deus, é a graça de Deus. A graça é isso que leva a pessoa a se mover em direção a Deus. É isso que leva a pessoa a mudar seus valores, a transformar-se de dentro para fora. A igreja deve ser uma comunidade que conhece e vive intensamente essa graça de Deus.
Muitas pessoas chegam aqui semana após semana, arrebentadas. Alguns chegam aqui muito entristecidos porque têm tido muito problema no casamento, não sabe mais o que fazer. Alguns chegam aqui extremamente preocupados com os filhos que estão se envolvendo em amizades que estão levando eles a terem outras atitudes das quais você planejava. Outros chegam aqui com medo de voltar amanhã para o trabalho, sabendo que correm o risco de serem despedidos. Outros chegam aqui com medo de morrer porque descobriram que tem uma doença séria, ou que vão perder um parente muito querido. Alguns chegam aqui com o coração seco, porque a amargura já criou raízes dentro de si. Chegam com os mais diversos problemas da vida. A pessoa tem que encontrar aqui a graça de Deus. Amém. O encorajamento. Tem que sair daqui com esperança de que Deus ainda está conosco, apesar de sermos pecadores. De que Deus tem um plano. De que Deus é soberano. De que Ele não se esqueceu de nós. Ele não se afastou de nós. De que Ele está pronto para ouvir. De que seus olhos estão atentos a cada detalhe da sua vida. E Ele está pronto para ajudar. A igreja tem que mostrar isso. A igreja tem que oferecer isso. Há pessoas que chegam aqui com tantas marcas do passado e devem conhecer e experimentar no ambiente da igreja de Deus a oportunidade de serem lavadas, santificadas e se sentirem justificadas por Deus. Eu acredito, sem dúvida nenhuma, nós estamos no melhor lugar que a sociedade pode oferecer, na igreja. Por isso, irmãos, vamos valorizar muito isso aqui. Vamos valorizar cada pessoa aqui dentro. Não importa o que ela seja. Vamos olhar para ela como Deus olha. Amando um ao outro, perdoando um ao outro, encorajando um ao outro, servindo, ajudando, ensinando um ao outro, sabendo que nós sim temos muitas falhas, mas que cada um de nós já foi lavado, santificado e justificado por Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus nos abençoe. Amém.